Forte Se lá, hein? inscrevam aí no canal. Humberto, última rodada aí, sua última pergunta, 2 minutos. Eu vou tentar rapidamente dizer uma coisa. O Ricardo deveria ter pesquisado a minha opinião sobre o Maduro e sobre a Venezuela. Eu defendo a Venezuela no sentido de que ela deve encontrar a solução para os seus próprios problemas sem interferência externa. Mas eu não classifico o regime na Venezuela como comunismo. Aliás, eu não conheço nenhum comunista que diga isso. A Venezuela não é um país socialista, nem mesmo o Maduro é um país socialista. O Zema deu recomposição para os trabalhadores? Sim, mas não de quase 300%. E é isso que eu falei. O Milei, eu já dei os dados antes, mas eu posso acrescentar algumas coisas aqui. A Argentina tem o menor consumo de carne dos últimos 30 anos. Semana passada saiu a notícia de que eles estão vendendo carne de burro em alguns lugares da Argentina. A população da Argentina vem sofrendo brutalmente com o governo Milei. Mas a minha pergunta, Ricardo, ela vai no sentido que é o seguinte: você foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo, foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, mas, no entanto, as suas passagens, a gente já comentou algumas coisas assim, não colaboram muito para essa sua posição como um homem defensor do meio ambiente. Eu já falei do caso aqui da flexibilização e das denúncias de facilitação da exportação ilegal de madeira, mas a gente pode citar outros exemplos, como, por exemplo, a paralisação dos fundos financiados por Alemanha e Noruega, em função da sua articulação para canalizar os recursos desses fundos para os grileiros de terra na Amazônia. E hoje a gente não tem mais esses recursos. 9 ex-ministros foram contra aquela sua frase fatídica de passar a boiada. Ou seja, enquanto o Brasil inteiro discutia uma forma de acabar com a pandemia, você estava preocupado em flexibilizar leis trabalhistas. Então, eu acho que essa é a minha pergunta. Você não acha que, diante dos seus resultados, você não tem muita moral para ser um cara do meio ambiente? Veja só. Nós temos, primeiro, conceitualmente, uma grande diferença entre a esquerda e a direita no tema ambiental. A esquerda gosta dos temas que pagam viagem internacional, seminário, salário para pesquisador ficar pesquisando sem fim. Você pega todo esse pessoal que está no Ministério da Marina e nos demais órgãos ambientais onde a esquerda comanda, é tudo acadêmico recebendo bolsa para pesquisar coisa que não tem fim. Viajam para a França, para a Suíça, para a Inglaterra, passam meses lá falando mal do Brasil, recebendo dinheiro de bolsa e dinheiro de ONG estrangeira que fala mal do Brasil, que fala mal da agropecuária brasileira, que fala tudo que eles querem falar contra o nosso país, financiado por organismo estrangeiro. Então eles gostam dessa polêmica, em geral a Amazônia, porque é isso que paga a viagem, sustenta esse pessoal que se diz de esquerda, mas gosta de vida boa. É a famosa esquerda caviar. O que a gente defende, por outro lado? As coisas que têm realmente resultado. Agenda ambiental urbana, por exemplo, que é o grande problema brasileiro. Falta de saneamento e má gestão do lixo. Nunca em nenhum governo do PT tocaram nesse assunto. Foi no governo do presidente Bolsonaro, quando eu era ministro do Meio Ambiente, nós fizemos o programa do Lixão Zero, que fechou quase 30% dos lixões ilegais do Brasil. Todo o programa de descontaminação de lixo no mar foi feito no nosso governo. O marco legal do saneamento, que é o maior problema ambiental brasileiro, foi no nosso governo. Aliás, foi quando eu era ministro, justamente para reverter a falta de investimento dos 600 ou quase 700 bilhões de déficit de investimento que tinha no Brasil. É importante lembrar o seguinte, o Acre, estado da dona Marina Silva, ela era ministra do Meio Ambiente lá atrás, o Lula era presidente da República no outro mandato, e o governo do Acre era governado pelos Viana do PT. Rio Branco é a pior capital em termos de saneamento do Brasil. Eu fui ao Acre quando era ministro, os acrianos odeiam a Marina Silva. Diz que é a maior demagogia que existe. Aliás, o marido dela é envolvido em tudo quanto é coisa, lá madeira ilegal, fábrica de pescado que quebrou, fábrica de camisinha com látex que quebrou. É um grande de um roleiro, segundo dizem lá no Acre. Tanto que ela não é benquista por quem a conhece no Acre, que ela teve que vir se candidatar aqui em São Paulo. Não diferente da dona Simone Tablet também. Mas o que eu queria dizer é que esta agenda da esquerda é demagógica. Né? Tá aí, ó, recorde de queimada em pleno governo Lula, nesse exato momento, recorde de queimada. As queimadas no Brasil aumentaram 43% agora no governo Lula.
15,6 milhões de hectares queimados. É a maior queimada da história do Brasil desde que isso começou a ser mensurado em 1985. Isso é dado, não é opinião. Tá aí, a dona Marina Silva, ícone do ambientalismo de esquerda. Aliás, a dona Marina Silva, é importante lembrar, quando a gente fez o Marco Legal do Saneamento, que está resolvendo a falta de saneamento pelo Brasil, o senhor Rui Costa, lobista de servidor público da Bahia, né, de sindicalista e tudo mais, incompetentes e que entregam mau serviço para a Bahia, quis derrubar o Marco Legal do Saneamento para proteger a sua curriola lá da Bahia. O que ele fez? Foi no Lula e falou, olha, vamos tirar todos os indicadores e as questões, né, toda a parte infralegal do Marco Legal do Saneamento. O Lula assinou o decreto que destruía o Marco Legal do Saneamento. O que a dona Marina Silva falou em favor do Marco Legal do Saneamento? Nada, nem uma única palavra. Pura demagogia. Deixou o Lula, junto com o Rui Costa e os seus interesses escusos, destruírem o Marco Legal do Saneamento. A dona Marina não falou nada. Graças a Deus, nós lá no Congresso, nós parlamentares, derrubamos o decreto do Lula que destruía o Marco Legal do Saneamento, fizemos um PDL, um projeto de decreto legislativo, que anulou justamente a destruição do Marco Legal do Saneamento do Lula e do seu Rui Costa, sem uma única palavra da dona Marina Silva em favor disso. Então é simples de dizer, com relação ao Fundo da Amazônia é simples, aquilo lá era forma de financiar a ONG de esquerda. 90% do dinheiro era para projeto que não entregava nada. Entregava salário para os funcionários das ONGs. Esses estavam muito bem de vida, obrigado. Quando a gente começou a exigir plano de trabalho, mensuração de resultado e tudo mais, eles não tinham nada para apresentar. E aí, obviamente, os governos de esquerda, as pastas de meio ambiente de esquerda da Noruega e da Alemanha falam, vocês não vão dar o dinheiro para essas ONGs mais? Não vão dar dinheiro para esse PEL? Não, a gente só dá se eles prestaram conta. Eles não prestaram conta, não tinha mais dinheiro. Humberto? Bom, eu fiz essa pergunta para o Ricardo porque eu já trouxe vários dados aqui. A questão de desmatamento eu não vou repetir. Ricardo, eu nunca fui fã da Marina, não. Aliás, eu sou um brutal crítico da Marina. E isso sempre pega um pouco desprevenido a turma que vem debater com a gente, porque tiram a gente pela esquerda do PT, que eu não sou a esquerda do PT. Então eu não tenho nenhum motivo para defender a Marina Silva. O fato é que durante a sua gestão a gente teve o maior desmatamento do Pantanal da história, pelo menos desde que o INPE começou a medir isso. O maior desmatamento da Amazônia em 12 anos. Tá? Em 2020, a Justiça precisou intervir no seu ministério para salvar áreas de preservação. Em 2020, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, extinguiu 2 resoluções que delimitavam as APPs. Então, houve mais fragilidade de manguezais, de restingas de litoral. Em abril de 2021, a Polícia Federal do Amazonas enviou notícia-crime após você, Salles, fazer declarações em contrário à apreensão de 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Então, é por isso que eu fiz a pergunta. Como que você pode ser um cara do meio ambiente com esse histórico de entrega? Desmatamento recorde, defesa de desmonte de estruturas de fiscalização, de regramento para combater os excessos do agronegócio e o avanço da fronteira agrícola. A queimada, ela existe. E é um problema, mas a queimada é diferente do desmatamento, porque a queimada pode queimar áreas já plantadas, como muitas vezes acontece, enquanto que o desmatamento ele avança sobre a floresta amazônica. É aquele famoso correntão, né, que vai arrastando tudo e vai destruindo a floresta para expandir essa fronteira agrícola, monocultureira, agroexportadora, que a gente viu aqui ao longo do debate, nunca desenvolveu país nenhum do mundo. Então é por isso, Ricardo, que eu acho que você podia escolher uma outra área para você se filiar, porque essa área do meio ambiente parece que não deu muito certo. Pelo menos os resultados que você entregou até agora não subscrevem a sua posição de ser um cara defensor do meio ambiente. Muito antes, pelo contrário. Você é um cara defensor do agronegócio e não do meio ambiente. Não que não possa defender as duas coisas, mas eu acho que esse histórico que eu apresentei aqui ao longo do debate, com dados, com fatos, não subscrevem a sua postura de ser um cara defensor do agronegócio. Eu tinha 3 minutos, né? 3 minutos. Sim. Então tá bom. Salles, sua última pergunta nesse debate. 2 minutos.
Vamos lá. Bom, primeiro é importante trazer os fatos como eles são. Essa tal notícia crime da Polícia Federal, que você falou que eu fui contra a apreensão das madeiras, esse processo foi arquivado e foi me dado razão. Sabe por que eu fui contra? Porque justamente essa mentalidade que chama todos os produtores de madeira da Amazônia de bandidos, faz com que, se você jogá-los todos na ilegalidade, indiscriminadamente, como a esquerda faz, todo madeireiro é bandido, aí você trava a produção do cara, aí sim ele vira bandido. O que nós dissemos na época? Olha, tem que fazer uma separação. Quem for ilegal, sim, é para autuar, mas não rotular a todos de bandido. A justiça analisou o caso e me deu razão. Eu fui totalmente absolvido e mais... a maioria desses madeireiros que o maluco lá do delegado da Polícia Federal quis rotular de bandidos, tiveram as suas cargas devolvidas, porque eles tinham razão. Porque este segmento da esquerda gosta de dizer que todo empresário é bandido, todo madeireiro é bandido, todo agricultor é bandido. O agricultor brasileiro, ele é exemplo de sustentabilidade para o mundo. O problema ambiental, vou repetir, está nas cidades, onde as pessoas não cuidam do meio ambiente, nos esgotos, no recolhimento de lixo. Nosso governo foi o que fez o maior programa de lixo, né, de resíduos sólidos do Brasil. A dona Marina e o governo atual não fizeram nada. Tentaram destruir o marco legal do saneamento. Eu queria te perguntar, e a história do desmonte ambiental, todas as ações que diziam que eu fiz desmonte ambiental, todas foram julgadas improcedentes. Todas. Não posso ser eu amigo dos juízes. Então os juízes estão julgando mal. Né? O que eu queria dizer e perguntar para você sobre defesa nacional. Qual é a visão de um comunista, esquerda comunista, sobre o papel das Forças Armadas e a defesa nacional brasileira? Bacana. Então, assim, vamos começar só colocando algumas coisinhas que eu esqueci de colocar antes. Marco Legal do Saneamento. O Marco Legal do Saneamento, minha gente, foi o responsável pela privatização da água no Brasil. Sem isso não conseguiria avançar da maneira que está avançando. Aí eu te pergunto a você que está aqui me assistindo, se na sua região a água foi privatizada, e se foi privatizada, se melhorou o serviço. Aqui em São Paulo piorou. O Tarcísio prometeu que não teria reajuste e que o serviço seria melhor. 370 municípios do interior de São Paulo tiveram reajuste e a qualidade piorou, como a gente disse antes. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul com a privatização da Corsan. Eu falei do caso de Novo Hamburgo, mas é geral. Hoje, se você perguntar para os gaúchos o que eles acham da privatização da Corsan, vai ser quase que unânime a reclamação, porque o serviço ficou mais caro e pior. E isso tem a ver com este marco legal do saneamento que abriu espaço para isso. Veja, o Ricardo disse aqui que o problema ambiental está nas cidades. Então veja, você aqui que está me assistindo, o problema não é o agronegócio sugando toda a água do país, o problema é o seu banho demorado. É isso. Eu quero saber também se o Ricardo tem a mesma opinião da justiça em relação às acusações do Lula. Porque ele disse aqui, e tudo bem, né, que as acusações contra ele realizadas foram arquivadas, que os processos alguns ainda não terminaram, outros venceu em segunda ou terceira instância. É o mesmo caso do Lula. Então eu quero saber se essa mesma régua que vale para ele, vale para o Lula também, que segundo essa mesma régua é inocente. Então eu gostaria de saber disso. E a outra questão, né, que é da pergunta dele, eu defendo que a gente tenha um grande investimento nas nossas Forças Armadas. Eu defendo Forças Armadas altivas, independentes do espectro dos Estados Unidos, que eles não tenham mais nenhum tipo de relação com a estrutura militar dos Estados Unidos em termos de inspiração, como de fato até hoje tem. Eu acredito que a gente precisa de um pesado investimento em Forças Armadas, em modernização, só que isso não é possível com o modelo macroeconômico defendido pelo Ricardo. Porque o que o Ricardo defende? Ele defende austeridade fiscal, ele defende Estado mínimo. Não existe investimento em Forças Armadas que seja possível junto com austeridade fiscal e Estado mínimo. Basta olhar o gasto com Forças Armadas dos países que têm um grande exército, uma grande defesa nacional. Todos eles requerem bilhões em investimento. Aliás, é o investimento no setor militar que faz os Estados Unidos ser também um país rico. Então eu defendo um modelo onde a gente tenha
investimento nas Forças Armadas, onde a gente possa ter equipamento, onde a gente possa ter treinamento, onde a gente possa ter a capacidade de nos defender. Hoje o Brasil não tem capacidade de se defender, justamente porque há um processo de sucateamento das Forças Armadas que é ocasionado pela falta de orçamento. Mesmo que as nossas Forças Armadas consumam uma grande parcela do nosso orçamento, esse orçamento é consumido onde? Em salário de militar, que é absolutamente astronômico. Os militares no Brasil têm uma porção de regalias desnecessárias, tem hospital próprio, tem educação própria, tem previdência própria. O maior déficit de todas as previdências é militar. Eu sou contra tudo isso, viu? Agora, eu acho que tem que abrir espaço no orçamento para que a gente tenha equipamento de qualidade, que a gente tenha munição, que a gente tenha treinamento. Então veja, hoje se gasta muito com as Forças Armadas, mas onde? Em salário. Daqueles generais de pijama que não fazem nada e ganham muito, e que as filhas não casam para continuar ganhando o salário dos pais. A gente vê aqueles escândalos todos que a gente viu durante o governo Bolsonaro, é Viagra, é prótese peniana. Ou seja, é um desvio completo daquele recurso que deveria ser aplicado onde? Na modernização das nossas Forças Armadas. Agora alguma coisa está sendo feita, mas não dá para fazer muito, por quê? Porque a gente tem um arcabouço fiscal, que eu sou contra, que impede o governo de investir. Então como é que a gente vai ter Forças Armadas realmente altivas e bem aparelhadas se o Estado não tem espaço fiscal para investir nas Forças Armadas? Eu defendo que o Brasil tenha bomba atômica, por exemplo, porque essa é a verdadeira arma do diálogo. Né? Se falava o tempo todo na Coreia do Norte, até o Kim Jong-un dizia, tem uma bomba atômica aqui. Nunca mais ninguém decidiu falar nada da Coreia do Norte. Então vejam, isso tudo depende de orçamento, e com Estado mínimo não há orçamento. Salles, o que você achou? Bom, primeiro, gostei de ver que o Humberto é próximo do professor Enéas Carneiro, que era o grande defensor da bomba atômica no Brasil. Mas não é o único, né? Bom, o grande defensor da bomba atômica era o Enéas, um grande nome da direita. E, aliás, um cara que foi muito injustiçado, porque era um cara muito preparado e defendia muito bem as suas ideias. Mas não era naquele momento. Se fosse hoje em dia, ele seria um sucesso. O professor Enéas aí já vi que é inspiração para o Humberto. Mas eu queria dizer o seguinte, as Forças Armadas no Brasil sofrem. Primeiro, elas se fecharam dentro do seu mundo depois de 1985, quando acabou o regime militar. A esquerda fez o favor de sucatear as Forças Armadas, denegrir o papel das Forças Armadas, né, colocar contra as Forças Armadas tudo que de ruim pode haver, e elas foram se fechando. Eu acho que as Forças Armadas deveriam diminuir em termos de tamanho e ter um grau de especialização, de profissionalização muito alto. Ou seja, você ter menos gente, esse monte de conscrito que presta o serviço militar obrigatório, gasta uma fortuna com isso, e nós temos que ter menos gente mais profissional. Menos gente mais profissional aonde? Nas fronteiras, principalmente. Você vê tropa espalhada em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o interior do Brasil. Não tem nada que ter tropa aqui. A tropa tem que estar nas fronteiras. Tem que ter um sistema semelhante ao de Israel. Entrou avião de tráfico de drogas, abate. Entrou barco com tráfico de drogas, apreende e afunda. Ou seja, vai para o confronto, vai para o conflito, para essas drogas e armas que ficam entrando no Brasil. Se a gente tiver umas Forças Armadas neste gabarito, elas se justificam muito, sob o ponto de vista de despesa, e prestam um grande serviço ao país. Do contrário, fica essa eterna paranoia de guerra com a Argentina e que defesa externa da invasão e tudo mais. Não vai ter invasão nenhuma. O que a gente vê no Brasil é justamente isso, né? Você tem essa necessidade de especialização. O sucateamento das Forças Armadas, e ele é verdadeiro, começou com a esquerda, governo Fernando Henrique. E aí briga pelo orçamento de um Estado gigantesco, que tem um monte de estatal que não precisa ter, um monte de programa governamental que não precisava existir, 40 ministérios como o Lula tem, aliás, todo mundo viajando em avião da FAB. Eu nunca vi esquerdista não gosta de andar de avião de carreira. Nunca na história do Brasil se usou tantos aviões da Força Aérea Brasileira para transportar o ministro comunista do Lula, inclusive aquela ministra que veio ver jogo do São Paulo Futebol Clube aqui em São Paulo com o avião da FAB. Né? Então a gente tem desperdício pelo governo Lula, corrupção, incompetência, um monte de estatais, um monte de programa que não faz nada. Se acabar com isso, sobra dinheiro para colocar nas Forças Armadas efetivamente. Mas precisa ter profissionalismo e uma missão que seja digna da sociedade brasileira na fronteira. Obrigado.
Salles, a gente recebeu inúmeros superchats essa noite, inúmeros, inclusive. Fica o convite aqui para você voltar no Três Irmãos outras vezes. Volto. Né? Porque quem sabe a gente pode responder esses superchats. Vou agradecer o principal superchat da noite que mandou aqui 20 libras, né? Foi o Rodrigo Falcão, que é um assunto que foi tratado aqui, que foi daquela reunião lá com o Bolsonaro, que era de passar boiada, essa parada. Muito superchat foi respondido, com né? esse assunto aqui essa noite. Um superchat que eu vou ler aqui, vou dar 3 minutos para cada um de vocês comentarem. Quem mandou foi o Coplay BR. Ele perguntou sobre as terras raras, né? Pediu para vocês debaterem sobre esse entreguismo das terras raras, né? Para iniciativa privada. E o capital estrangeiro, através da PL 2780/24. E a permanência do Brasil no modelo neocolônia. Se puder falar sobre isso, Salles, 3 minutos, e depois vou dar 3 minutos para o Humberto também. Gostou desse corte? E quer ver mais conteúdos como esse? Já se inscreve no canal, deixa o like e fortalece esse trabalho. Vire membro e ajude a gente a continuar trazendo conteúdos que a grande mídia não mostra.